Se você acompanha aqui o canal, você já deve ter percebido que o mundo da inteligência artificial está entrando numa nova fase, na verdade? E dessa vez, a discussão toda não está girando só em torno de pequenas melhorias ou de um modelo um pouquinho mais rápido. O que a galera está falando agora, que está no hype, é a possibilidade da OpenAI estar preparando uma nova base de modelos chamada SPUD, que pode dar origem aí ao que muita gente está chamando aí de GPT 5.5. Agora, se isso se confirmar, gente, a gente não está falando só de mais uma atualização, né? A diferença seria mais estrutural mesmo. O GPT 5.4, que foi lançado aí recentemente, mostrou um avanço bem importante em eficiência e uso profissional principalmente, né? Mas os sinais que estão aí em torno do próximo passo estão sugerindo uma coisa muito mais profunda. Seria uma nova etapa de pré-treinamento que seria o resultado de um ciclo de pesquisa mais longo. E para entender por que isso é importante, vale olhar para o histórico. O GPT-3, ele chamou bastante atenção pelo salto de capacidade que ele deu. Já o GPT-4, ele estabeleceu o novo patamar de qualidade. E depois do 4, a gente viu uma fase em que os avanços pareciam mais concentrados em velocidade, custo e refinamento, certo? Então, os modelos ficaram melhores, mas a sensação geral era de uma evolução gradual, aos pouquinhos. Mas o que começou a mudar esse clima agora foi as últimas declarações do Greg Brookman, que falou aí sobre um novo pré-treinamento importante, que é fruto de cerca de 2 anos de pesquisa. Esse ponto é importante porque o pré-treinamento não é um ajustezinho pequeno, né? É a fase em que a base do modelo é construída. Para falar simples aqui, gente, não se trata só de melhorar o comportamento de um sistema que já está pronto, mas de desenvolver uma nova fundação mesmo, tá? E quando uma empresa como a OpenAI fala sobre uma coisa desse tipo aí, naturalmente o mercado começa a prestar mais atenção, certo? E essa expectativa também cresce por causa da concorrência. A gente tem a Anthropic que tá aí seguindo, avançando com os modelos deles mais fortes, especialmente em programação. A gente tem o Google que continua pressionando com a linha deles, o Gemini. Ou seja, a OpenAI, ela tá em um cenário em que já não basta só manter o que ela já tem. Ela precisa mostrar uma nova etapa de capacidade para continuar definindo o ritmo do setor. Ao mesmo tempo, começaram a surgir especulações sobre quando esse novo modelo ia aparecer. Os mercados de previsão e membros da comunidade vêm falando aí de datas bem próximas, né? Com destaque mesmo para abril de 2026. Isso, entre eles, só por si só mesmo, né? Não foi nada confirmado oficialmente pela OpenAI, mas mostra que a galera tá achando aí que tem um anúncio aí importante que pode estar próximo, tá chegando por aí. Outro motivo que tá alimentando essa discussão aí são a galera, né, alguns usuários falando que certos comportamentos da IA parecem estar diferentes nas últimas semanas agora, né? Algumas pessoas falam em respostas mais estratégicas, mais consistentes, com melhor execução em tarefas complexas. Teve gente falando da melhoria dos resultados do GPT Pro, daquela assinatura paga bem carinha que a OpenAI oferece, e postou aqui os exemplos, né, dos testes que eles fizeram e das melhorias, como nesse vídeo aqui que vocês estão vendo. Mas é importante a gente ter cuidado aqui, tá? Porque esse tipo de percepção pode vir tanto de ajustes reais de verdade, né? Quanto da expectativa da galera, da comunidade. E ainda assim, o volume dessas observações também ajuda a manter o assunto em alta, no hype. Tem também uma mudança muito maior acontecendo no próprio uso da IA, né? Essas ferramentas que antes serviam principalmente para responder perguntas, estão começando a operar de uma forma muito mais ativa agora. Como escrever código, navegar na web, usar as ferramentas, executar etapas em sequência. Então, as últimas atualizações nos produtos ligados à OpenAI estão reforçando essa direção. Não só na OpenAI, né? Em todas as Big Techs. E isso mostra que a próxima geração de modelos pode ser muito menos centrada em responder bem e muito mais centrada em agir com eficiência. A era agêntica. E talvez essa seja a parte mais importante dessa história toda, né? A discussão sobre
GPT 5.5 não parece estar focada só em mais inteligência no sentido abstrato da coisa. O ponto central pode ser a capacidade de compreender melhor contexto, intenção e os fluxos de trabalho. Então, em vez de só gerar boas respostas, né, o objetivo pode ser entregar resultados com menos esforço nosso, do usuário. E se isso realmente acontecer, minha gente, o impacto prático vai ser grande, tá? Não porque os modelos que a gente tem hoje deixem de servir assim na hora, né? Mas porque o padrão de eficiência vai subir muito. Foi assim que aconteceu nos outros modelos da IA recentemente, né? As ferramentas que pareciam super demais, top, excelentes, continuaram funcionando, mas passaram a parecer limitadas quando um novo salto acontece. Então, por enquanto, o que a gente tem de concreto mesmo é o seguinte, gente, que tem sinais públicos de um novo ciclo de pré-treinamento, a pressão competitiva aumentou bastante e a indústria está claramente aí migrando para modelos muito mais capazes de executar tarefas complexas. O que ainda não existe mesmo é a confirmação oficial sobre o nome final do novo modelo, da data exata de lançamento, de todas as capacidades aí desse possível GPT 5.5. Então a pergunta nesse momento não é se tudo que tem hoje vai ficar ultrapassado aí de um dia para o outro, né? A pergunta mais realista seria: a gente está prestes a ver uma nova mudança de patamar? Um salto mesmo? Pelos sinais que a gente tem hoje, essa possibilidade parece cada vez mais real. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a próxima grande evolução da IA vai vir de respostas ainda melhores ou da capacidade de agir de forma mais autônoma e útil no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e até o próximo salto.